A cidade ela se constrói, se reconstrói sobre si mesma e a gente vai tendo camadas e camadas de temporalidade, de historicidade da nossa cidade. E aí galera, bom dia! Eu sou Guilherme Antunes, sou professor de História e hoje eu faço parte da equipe do CIEJA Paulo Emílio Vanzolini, que é uma escola que fica no Cambuci, região central de São Paulo. Hoje a nossa aula é na rua, com o projeto Palimpsestos Urbanos. Vem comigo? O Protaon. Cheguei agora na Praça da Liberdade. Eu tinha combinado com os estudantes de encontrá-los aqui na catraca do metrô, às 7h15. Me tornei professor de História na rede municipal em 2018. A maior parte do tempo eu trabalhei com crianças e adolescentes no ensino regular. Foi só em 2023, no ano passado, que eu passei a dar aula para estudantes jovens e adultos. A gente tem aqui estudantes da terceira e da quarta etapa do EJA. A gente vai passar por 4 pontos diferentes aqui do centro e eu espero que vocês gostem. A gente está agora na nossa primeira parada. O bairro da Liberdade é um bairro bem famoso na nossa cidade, né? E ele é famoso pelo quê? Pelos japoneses. Quando a gente olha ao redor aqui, vou pedir para vocês olharem ao redor. Vocês identificam indícios, vocês identificam sinais da presença japonesa aqui nesse bairro? Já fazia algum tempo que eu tinha vontade de trabalhar minhas aulas de história nesse formato de passeios históricos. Essa aula que acontece pelas ruas, permite que o estudante olhe para essas ruas pelas quais eles passam todos os dias com outro olhar. A cidade de São Paulo foi fundada em 1554. Os japoneses começam a chegar aqui em 1912. Quem viveu aqui nessa região entre uma data e outra? Quando eu comecei esse projeto e comecei a pensar em alguns nomes, surgiram algumas ideias e eu optei por ficar com palimpsestos urbanos. Os palimpsestos são suportes de escrita que foram utilizados e reutilizados algumas vezes. E quando a gente olha para esse suporte de escrita, a gente não vê só o último texto que foi escrito nele. A gente vê também rasuras, a gente vê marcas dos textos que tinham sido escritos anteriormente. Quando a gente fala em palimpsestos urbanos, a gente faz essa brincadeira de que a cidade é como um palimpsesto. A gente vê explicitamente essa última camada, né? A brincadeira é a gente buscar esses sinais, buscar essas rasuras que indicam essas outras camadas que foram sendo encobertas. Então, entre 1554 e 1912, esse bairro aqui foi a periferia da nossa cidade, ocupado especialmente pela população mais pobre, especialmente pela população negra, formada por pretos e pardos. Agora, vou pedir para vocês olharem ao redor de novo. Vocês veem algum sinal dessa história aqui? Eu não saio com os estudantes fazendo palestras sobre as coisas que eles estão vendo. Eu tento reduzir as minhas falas o máximo possível, né? E transformar as minhas intervenções em perguntas disparadoras que façam com que eles observem o que está ao redor deles, busquem sinais, busquem indícios dessas outras histórias. Durante muito tempo a gente teve pena de morte no Brasil. Aqui a gente tinha uma forca em que as pessoas eram executadas. E daí a gente tem uma pessoa em especial para a gente citar aqui, que é o Chaguinhas. Vocês já ouviram falar no Chaguinhas? A gente define quais vão ser os personagens e quais vão ser os cenários que a gente vai trabalhar. É o momento da gente começar já a pensar nas possibilidades pedagógicas daquela área, né? Onde seria interessante a gente parar exatamente? Para quais pontos aqui seria interessante a gente chamar a atenção dos estudantes? Chaguinhas era um militar negro. Ele entra aqui para a memória desse bairro porque o Chaguinhas ele foi içado no alto da forca e quando ele foi solto, a corda da forca estourou a primeira vez, eles amarraram ele de novo, içaram mais uma vez e a corda estourou mais uma vez. As pessoas estavam aqui na praça acompanhando esse evento público e as pessoas começam a pedir a liberdade de Chaguinhas. E qual é o nome desse bairro? Liberdade. As pessoas gritavam liberdade, liberdade. Nas minhas aulas de história, eu sempre privilegio
essas personagens históricas. Então a gente passa o ano falando sobre a história das classes populares, a história da população negra, a história da população LGBT. Então a gente está o tempo inteiro falando sobre isso. Só que são com outras metodologias, né? A metodologia do Palimpsestos Urbanos é uma metodologia específica e complementar. Agora, a gente identifica sinais da história do Morro da Forca ao redor. A gente quase não vê porque é quase imperceptível, mas a gente tem um sinal aqui dessa história, tá bem? Desde 2020, a prefeitura começou com um projeto chamado Memórias Paulistanas. E esse projeto, ele marca pontos históricos da cidade de São Paulo com plaquinhas azuis e arredondadas. Vocês viram alguma assim? Olha lá, ela encontrou pra gente. Olha, quando eu trago para os estudantes a ideia de que a gente vai andar pela cidade para conhecer algumas histórias, eu não dou muito detalhe. Eu vou escondendo o máximo possível, até porque a graça do projeto é que eles consigam descobrir algumas coisas por si mesmos lá, né? Esse nosso primeiro exercício consiste na gente olhar ao redor, a gente observar o que está ao nosso redor, né? A gente aguçar o nosso olhar para isso, buscar indícios de passados que já existiram aqui. Vamos para o nosso próximo ponto? Na EJA, a gente trabalha com jovens, adultos, idosos que, por uma série de motivos, não puderam iniciar ou concluir os estudos na idade adequada. A gente tem estudantes que estavam mais habituados ao ensino mais tradicional, e quando vêm para cá, imaginam que é esse tipo de ensino que eles vão encontrar. Alguns deles apresentam uma certa resistência inicialmente, né? Mas é um trabalho de formiguinha da gente ir conquistando esses estudantes, e a gente vai fazendo isso dia após dia. Olha só, a gente vai fazer o seguinte: vocês vão adentrar essa rua, vão se aproximar daquela capela e vocês vão buscar indícios que ajudem vocês a terem certeza do que ocorreu aqui. Tudo bem? Quando a gente vai trabalhando essas outras camadas de história daquele lugar, acho que a gente vai vendo, vai ficando claro ali nas expressões dos estudantes que eles ficam impactados, né? Eles ficam tocados, passam a se identificar com aquele lugar que até então não tinha um sentido para eles, não tinha uma relação direta com a sua identidade. Tem uma placa dizendo que aqui era um cemitério, né? Então, como é a Rua dos Aflitos, né? Capela dos Aflitos, a gente se remete. E tem também uma plaquinha ali dizendo que é reparação ao Chaguinhas, né? O Mártir da Liberdade. Muita gente acha o ensino de história chato porque, a princípio, é algo que parece muito distante da gente. Então, quando a gente traz esses novos personagens, né, esses novos cenários para o estudo da história, a gente abre espaço para que as pessoas se vejam na história, se entendam como sujeitos históricos. Aqui foi o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo. O Chaguinhas, ele é enterrado aqui, mas ser enterrado em um cemitério não era algo bem visto. O cemitério era uma coisa indigna, né? Então, o primeiro cemitério público, ele é criado para colocar essa parte da população marginalizada. Esses lugares, eles são tidos como lugares de passagem, geralmente. São caminhos que levam as pessoas de um lugar a outro. Quando a gente vai para esses caminhos e torna eles a nossa sala de aula, a gente se apropria daquele caminho e mostra que ele pode ser uma outra coisa. A gente vai criando sentido, né, para esse lugar. Vai gerando essa relação de pertencimento dos estudantes com aquele lugar que até então era um lugar de passagem. Conhecer a história da nossa cidade é conhecer a nossa história, né? De onde a gente mora. Então, às vezes, a gente passa num lugar que tem um valor simbólico, né? E às vezes a gente não reconheceu um lugar, ou pessoas que já passaram por ali. Eu passei ali 700 vezes, cara, mas tá muito escondido e você passa também em São Paulo, você fica naquele vulco-vulco, vai embora e acaba não vendo nada, né? Agora, recentemente, teve uma obra nesse terreno ao lado, foram encontrados 9 corpos remanescentes desse cemitério. 2 dessas ossadas traziam continhas de vidro, azul e branca, e botões, referência aí ao culto a Ogum. Então, quando fala aqui, ó, nossa memória não será apagada, tá falando da memória de quem? Da cultura africana. Da cultura africana. Essa cultura que a gente olha ao redor aqui, a gente não vê muitos sinais dela, porque ela foi encoberta
Importante que os estudantes conheçam essas relações de poder, saibam que elas existem. Conhecer essas outras histórias, né, que foram renegadas ao esquecimento, complexifica, desmistifica, desnaturaliza a realidade em que a gente está inserido. A gente às vezes é tão sem memória, né? A gente às vezes não conhece a nossa própria história, né? Então, com 43 anos, eu não sabia que a gente teve pena de morte no Brasil. Eu fiquei sabendo hoje. Eu não sabia que se enforcavam pessoas. A importância da gente monumentalizar essa memória também é da gente lembrar desse passado, de violência a qual essas populações foram submetidas, mas também lembrar das suas lutas, das suas formas de resistência, das suas origens, né? Esse resgate. Quem somos nós, afinal? Pessoal, chegamos aqui à nossa terceira parada. A Madrinha Eunice, ela ficou muito conhecida aqui, especialmente pela criação da Lava Pés. É a escola de samba mais antiga de São Paulo que ainda está em funcionamento. Essa estátua foi colocada aqui em 2022. Então, a chegada dessa estátua à Praça da Liberdade é muito recente. Só para vocês terem ideia, na cidade de São Paulo, a gente tem cerca de 210 estátuas que representam pessoas, personalidades. E dessas 210 estátuas que representam pessoas, apenas 5% representam pessoas negras. Eu já queria vir para cá há algum tempo, né? Um dos motivos é porque eu me identifico com o público desse CIEJA. Pela minha origem social, pela minha orientação sexual, pelo meu trabalho voltado para a defesa dos direitos humanos, né? Essa diversidade desse público é um grande potencial. Ele já tem anos de vivências, de experiências, de saberes acumulados. Eles trazem tudo isso para a escola, eles trazem tudo isso para a sala de aula, e isso enriquece muito as nossas aulas. A gente chegou aqui na nossa quarta e última parada. Tem uma plaquinha azul. Funcionou aqui no século XVIII e XIX como local de castigo de negros escravizados. Palimpsestos urbanos é esse exercício da gente dedicar um pouco mais de atenção para as coisas, da gente reparar que esse lugar tem uma história e que a gente está fazendo parte dela. Para mim está sendo algumas coisas muito novas, muito interessantes. Museu, teatro, tá indo recebendo essas informações para o meu dia a dia. Está sendo muito proveitoso, está sendo muito gratificante. Conhecer essas histórias, conhecer essas trajetórias tem enriquecido muito assim, o meu olhar sobre o mundo, né? Eles, do lugar de fala deles, trazem outras perspectivas para aquele assunto que a gente está abordando, né? Às vezes eles notam aspectos daquela questão que eu não tinha notado. E a partir daquele momento eu pego aquilo e trago para as outras aulas, né? Então, acho que é daí que vem a maior parte dos aprendizados que eu tenho com ele. Chegou então ao final do nosso trajeto. E como vocês se sentiram ao longo do passeio? Bastante alegria e conhecimento das coisas que a gente nem conhecia. Vocês se viram ali em algum momento? Com certeza. É verdade, Maldade, preconceito que ainda existe. Porque a classe pobre vai ser empurrada, né? Vai ser sempre empurrada pro canto, vai empurrando. Paulo Freire está certo, né? A educação não é neutra, né? Não significa que a educação seja partidária, né? Não é isso. Mas a educação não é neutra. O papel que a gente atribui aos estudantes dentro de uma aula, mais ativo ou mais receptivo, né? Também não é neutro, também é embebida de política. Então, quando eu penso no Palimpsestos Urbanos, eu penso em temáticas, eu penso em metodologias que trazem exatamente essa minha preocupação, né? Com os direitos humanos, com a democracia, com a defesa da autonomia de determinados grupos da nossa sociedade.